E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais um mergulho profundo aqui com a gente? Hoje a gente vai se aventurar no mundo de um cara que talvez pelo nome você não conheça, mas pode ter certeza que ele influenciou muita gente, o Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Isso aí, o Hegel. Ele veio um dos grandes nomes do idealismo alemão e tinha uma ambição, vou te contar, de dar inveja a qualquer um. Ele queria criar um sistema para explicar tudo, tipo tudo mesmo. Desde o universo, as galáxias, as estrelas, tá na nossa consciência, sabe? E olha, pelo que eu vi aqui nas fontes que vocês mandaram pra gente, ele chegou perto, viu? Pelo menos tentou organizar tudo direitinho. Mas ó, já vou avisando, o Hegel não é um filósofo assim, digamos, fácil de digerir. Dizem até que o Bertrand Russell, aquele filósofo britânico super famoso, achava ele meio indigesto. Tipo, era muita coisa pra processar. Mas relaxa, a gente tá aqui pra te ajudar a desvendar os mistérios do Hegel. Vamos te guiar pelos labirintos do pensamento dele, mostrar os pontos principais e te dar aquela visão geral que você precisa. A ideia é que você saia daqui craque no Hegel. Ou pelo menos entenda um pouquinho melhor o que ele queria dizer. E para essa missão a gente tem um arsenal de fontes aqui, tem de tudo um pouco, viu? Visões gerais da vida e obra do Hegel, trechos das obras mais importantes dele, como a fenomenologia do espírito, que já pelo nome já dá para ver que a coisa é complexa. Espírito, mente, tudo junto e misturado. E tem a ciência da lógica também, enciclopédia das ciências filosóficas, princípios da filosofia do direito, ufa! Sem falar nas lições sobre a filosofia da história, palestras sobre a filosofia da religião. É material para dar e vender. E para completar ainda temos citações de outros pensadores sobre ele. Afinal, a gente quer te mostrar como o Hegel influenciou e ainda influencia muita gente. A ideia é que você entenda a importância do Hegel. Porque, afinal de contas, por que um filósofo lá do século XVIII e XIX ainda é relevante para a gente hoje em dia? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. E para te ajudar nessa jornada, a gente vai focar em alguns conceitos-chave do Hegel, como a famosa dialética, a relação entre indivíduo e sociedade e a visão dele sobre a história. Tudo isso, claro, do jeito que você gosta, rápido e direto ao ponto. Bora lá então. Para começar, acho que é importante a gente situar o Hegel no tempo e no espaço. Ele viveu ali entre o final do século XVIII e o começo do XIX, bem no meio da fervura do idealismo alemão. E junto com outros filósofos da época, como o Fichte e o Schelling, ele estava tentando criar um sistema de entendimento baseado na razão. Uma busca, aliás, que os filósofos faziam desde a Grécia Antiga, desde lá da época do Sócrates, do Platão, sabe? Já queriam entender o mundo através da razão. E o Hegel, no meio disso tudo, dava um valor danado porque ele chamava de raciocínio dialético. Inclusive, esse conceito influenciou até o Marx, mesmo o Marx tendo depois seguido um caminho bem diferente do Hegel. O Marx pegou as ideias do Hegel e deu uma bela de uma radicalizada, digamos assim. Mas isso a gente discute depois. Antes, vamos voltar um pouquinho pro Hegel. Sabia que ele veio de uma família burguesa e até pensou em ser padre. Ele estudou no seminário, mas foi lá que ele conheceu o poeta Hölderlin e o filósofo Schelling. Os três viraram super amigos e juntos eles ficaram fascinados pela Revolução Francesa e pela filosofia de Kant. Olha só que trio, hein? E foi nessa época que o Hegel começou a desenvolver um dos conceitos mais importantes da filosofia dele, o historicismo. Isso mesmo, historicismo hegeliano. Mas o que é isso? Basicamente, o Hegel acreditava que a história não era só uma sequência de eventos aleatórios. Para ele, a história tinha uma direção, um propósito. E esse propósito, ele associava a Deus. Tipo, Deus estava ali guiando a história, sabe? Ele até escreveu uma frase bem famosa sobre isso. Deus governa o mundo. O trabalho real do seu governo, a realização de seu plano, é a história do mundo. Ou seja, para ele, nada aconteceu por acaso. Tudo fazia parte de um plano divino. E aí que entra o Marx. Ele pegou essa ideia do Hegel e, como falei antes, deu uma baita radicalizada. Ele tirou Deus da jogada e colocou a luta de classes no lugar. Para ele, a história é movida pela luta entre diferentes classes sociais. Mas nem todo mundo curtiu essa visão do Hegel. O Karl Popper, por exemplo, detonou o historicismo hegeliano. Ele acusou o Hegel de ser um dos pais do totalitarismo por causa dessa visão determinista da história. Tipo, se a história já está toda traçada, qual o sentido da liberdade individual, né? Mas tem gente que defende o Hegel, dizendo que ele era um cara otimista e que acreditava no progresso da humanidade. Enfim, é um debate complicado, com argumentos fortes de ambos os lados. E no meio de tudo isso, a gente não pode esquecer da dialética, né? A famosa dialética hegeliana. Esse é um dos conceitos mais importantes, mais difíceis da filosofia do Hegel. E é na fenomenologia do espírito que ele começa a desenvolver essa ideia. Aliás, o título original da obra em alemão é bem interessante. Fenomenologia des Geistes. Geist pode ser traduzido como espírito, mente ou consciência. Ou seja, já dá pra ver que a coisa é complexa desde o título. E muita gente acha que a dialética do Hegel é aquele esquema, tese, antítese e síntese. Mas, na verdade, essa fórmula foi criada por um cara chamado Heydrich Schalibels, que era um estudioso do Hegel. O próprio Hegel via a dialética de um jeito um pouco diferente. Para ele era um processo constante de movimento, de transformação. E esse processo
passava por 3 momentos, o abstrato, o negativo e o concreto. Para tentar explicar de um jeito mais simples, imagine que você tem uma ideia sobre alguma coisa. Essa ideia seria tese. Aí você encontra novas informações, novas experiências que contradizem a sua ideia inicial. Isso seria antítese, o momento negativo. E a partir desse confronto de ideias, surge uma nova compreensão mais completa, mais complexa. Essa seria a síntese, que por sua vez pode se tornar uma nova tese e dar início a um novo ciclo da dialética. E assim vai, um movimento infinito de aprendizado e superação. E sabe o que é mais legal? O Hegel aplicava essa dialética a tudo. A história, a sociedade, a arte, a religião. Para ele, tudo estava em constante transformação, tudo era movido pela dialética. E outro ponto central na filosofia do Hegel é a questão da consciência. Para ele, a consciência individual não surge do nada. Ela se desenvolve a partir da interação com o outro. É só no contato com o outro que a gente se torna consciente de nós mesmos. E esse reconhecimento mútuo é a base da nossa vida em sociedade. É o que nos torna humanos de verdade. E para ilustrar essa ideia, o Hegel usa a famosa dialética do senhor e do escravo, que aliás é um dos trechos mais comentados da fenomenologia do espírito. Nessa dialética, o Hegel descreve um confronto inicial entre duas consciências. O senhor quer dominar o escravo, quer subjugá-lo. Mas o que acontece aqui, nesse processo de dominação, o senhor acaba se tornando dependente do escravo. Afinal, é o escravo que trabalha, que produz, que sustenta o senhor. E o escravo, por sua vez, através do trabalho, desenvolve a sua própria consciência. Ele se torna consciente do seu próprio valor, da sua própria capacidade. E no final das contas, a relação de dominação se inverte. O corpo se torna dependente do escravo, e o escravo se torna consciente de si mesmo. É um processo dialético de superação e transformação. E essa ideia da dialética do senhor e do escravo pode ser aplicada em diversas situações, né? As relações de trabalho, as relações de poder, até mesmo as relações pessoais. É só a gente prestar atenção que a gente vai encontrar dialética em todo lugar. E falando em relações, o Hegel também dedicou boa parte do seu tempo a pensar sobre o direito. Para ele, o direito não era só um conjunto de leis. Era a base da organização social, o que garantia a liberdade individual. E ele dividiu o direito em 3 esferas: o direito abstrato, a moralidade e eticidade. O direito abstrato era aquele que garantia os direitos básicos de cada indivíduo, tipo o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Já a moralidade tinha a ver com o reconhecimento do outro, com nossa capacidade de agir de forma ética. E a eticidade era a integração do indivíduo na sociedade, a participação na vida pública. Para ele, a liberdade individual só se realizava plenamente dentro de uma sociedade justa e ética. E a influência do Hegel, meu amigo, foi gigantesca. Ele impactou filósofos de diversas áreas, de diferentes países, de diferentes épocas. O Nietzsche, por exemplo, foi um dos que mais se inspirou e criticou o Hegel. E o Marx, como a gente já viu, também bebeu bastante da fonte hegeliana. Sem falar em outros pensadores, como Buber, a Simone de Beauvoir, e por aí vai. E mesmo hoje em dia, o Hegel continua sendo estudado e debatido. As ideias dele sobre a consciência, a dialética, a história, a sociedade. Tudo isso ainda é muito relevante para a gente entender o mundo em que vivemos. E como diria o próprio Hegel, o que é real é racional, e o que é racional é real. Ou seja, a razão não é algo separado da realidade. A razão é a própria estrutura da realidade. E para terminar, queria deixar uma pergunta para você pensar. Se a história, como Hegel acreditava, é um processo em direção à liberdade, em que ponto dessa jornada nós estamos hoje? Quais são as contradições que ainda precisamos superar para alcançarmos uma liberdade plena? Reflita sobre isso e quem sabe a gente volta a conversar sobre o Hegel em breve. Até a próxima. E aí, continue nosso mergulho no mundo do Hegel. Confesso que não é fácil desvendar as ideias desse cara, mas acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada nos pontos principais, né? E olha, uma coisa que me chamou a atenção foi a visão dele sobre a filosofia. Ele dizia que a filosofia era algo esotérico, sabe? Tipo, não era para qualquer um, não era para ser popular. Mas ao mesmo tempo, ele acreditava que o povo tinha capacidade de se elevar até a filosofia, de compreendê-la. Interessante, né? E outra coisa que achei curiosa foi a visão dele sobre as culturas não europeias. Ele analisava tudo dentro da sua filosofia da história, tentando entender qual era o papel de cada cultura no desenvolvimento do espírito universal. Ele até comparou a descoberta do sânscrito com a descoberta de um novo continente. Mas claro, essa visão dele também recebeu críticas, principalmente de pensadores contemporâneos que acusam Hegel de eurocentrismo. Afinal, colocar a Europa como centro da história da civilização é bem problemático, né? Com certeza. Mas enfim, o importante é que a gente continue debatendo essas ideias, né? Afinal, o Hegel, mesmo com todas as suas contradições, nos deixou um legado incrível. E a gente precisa continuar pensando sobre as questões que ele levantou. Por exemplo, como você vê a dialética no seu dia a dia? Consegue identificar a dialética do senhor e do escravo em alguma relação da sua vida? E a história, será que realmente caminha em direção à liberdade? São perguntas que não têm resposta fácil, né? Mas que vale a pena a gente se perguntar. E para te ajudar a refletir sobre tudo isso, deixo aqui uma última provocação. Se o que é real é racional, como Hegel dizia, será que a gente está vendo uma sociedade realmente racional? Ou será que a gente precisa mudar algumas coisas para que a razão prevaleça? Fica aí a reflexão. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso papo sobre o Hegel. E continue acompanhando a gente aqui no Deep Dive,
que a gente sempre tem um novo mergulho profundo para te levar. Valeu, tchau, tchau. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.